Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero falar sobre o Nayib Bukele, que foi eleito, na verdade reeleito presidente de El Salvador, país da América Central, que tem aí números bastante interessantes sobre o combate ao crime organizado e também ao tráfico de drogas, né? Nayib Bukele é de fato uma figura extremamente controversa. Muitos da direita o recriminam, né? Acham que ele é extremamente radical, né? E na verdade ele é para muita coisa assim radical. Muito mais ainda pessoas na esquerda o recriminam, né? Acham que ele está diretamente agredindo os direitos humanos no seu país e alguns inclusive o acusam de corrupção, né? Então, no fim das contas, é um político que em teoria não agrada tanto os partidos tradicionais da esquerda e os seus seguidores, e também tampouco agrada os partidos tradicionais e os seus seguidores na direita. Mas o fato é que o Bukele agrada ao povo salvadorenho, né? E isso realmente é algo que precisa ser, de fato, levado em consideração. A reeleição do Bukele marcou um grande acesso das pessoas à votação, e ele, né, os números ainda são um tanto quanto controversos, porque ainda não estão necessariamente finalizados, mas dão conta de 85% do eleitorado que votou no Bukele. É um número assustador. Se você parar e pensar, né, uma eleição presidencial cujo vencedor tem números em torno de 85% de aprovação, né, que é uma aprovação, na verdade, para ter 85% de aprovação, provavelmente a aprovação do Bukele é ainda maior, né, dentro da realidade. Alguns falam que essa aprovação está acima de 95% no momento, alguns falam que ela caiu um pouquinho para de 88% a 92%, mas o fato é que 85% de votos, né, para ganhar um pleito tão complicado como é um pleito presidencial, de fato mostra que o atual presidente de El Salvador é bastante querido entre a sua população. E, evidentemente, você pode questionar o que foi feito em El Salvador de diversas maneiras, mas não dá para questionar, evidentemente, aquilo que fez Bukele até os dias atuais, enquanto política correta no país, né? Vão ter um ato terrorista aqui agora, é a Dulcinea, né, que é a nossa gatinha, que acabou de pular aqui na frente, mas eu tive a habilidade de evitar aqui que ela aparecesse no vídeo. Para aqueles que estão achando completamente estranho esse parêntese que faço agora, Dulcinea é a gatinha aqui da casa, uma gatinha extremamente terrorista que adora aparecer na frente da câmera, né? Ela fez essa tentativa agora, mas a tentativa foi frustrada e ela não conseguiu aparecer à frente da câmera. Está aqui provocando, mas não vai conseguir dessa vez aparecer de jeito nenhum. Então, fechando o parênteses, sigamos então com a narrativa sobre o Nayib Bukele, que foi reeleito aí com 85% ou mais dos votos em El Salvador. O Bukele, como eu disse, ele é muito controverso, e de fato é. Ele é um político que já esteve na frente Farabão do Marte, né, que é uma frente de esquerda. A Farabão do Marte, ela pouco a pouco foi virando uma esquerda muito liberal, digamos assim, né, com pautas, né, bastante difíceis, né, para as pessoas, sobretudo nas cidades do interior de El Salvador. Eu conheço bastante o interior desse país, as cidades menores de El Salvador. Visitei muitas delas, não é um país muito grande, tem um pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados, né? E eu visitei muitas pequenas cidades do interior desse país, quando eu viajava pela América Latina, até para entender como era a percepção das pessoas, né, sobre a realidade política, né? Elas que viveram durante muito tempo numa luta, né, bastante difícil ali, numa luta de libertação, que tinha de um lado a Frente Farabão do Martes e de outro não somente o governo de El Salvador na ocasião, mas também, né, os contras, não os contras nicaragüenses, né, mas havia também ali um grupo ali que na verdade se configurava também como os contras em El Salvador, né? Então eu conheço bastante ali o interior desse país, né? Eu digo para você que tem duas questões que me chamaram bastante atenção quando eu visitei El Salvador, sobretudo no seu interior. A primeira delas era uma percepção, né, das pessoas de que sim, estamos livres, né, politicamente de um governo extremamente autoritário que não olhava para as pessoas, que não cuidava da vida das pessoas, que era extremamente voltado para o direito dos bilionários do país, né? Um governo voltado também para o acúmulo de terras por poucas famílias aqui do país, que era contra a reforma agrária, era contra a proteção do camponês e assim por diante. Havia ao mesmo tempo que havia essa percepção do povo, né, não havia muita percepção de que o mundo mudaria, né, de que eles sairiam da situação de pobreza que eles estavam em vários aspectos, ainda continuam, provavelmente, né? Mas este não era o ponto. Apesar de
estarem livres, né, e terem essa visão aí de que o governo tal, eles achavam que a violência no país era um problema muito sério ainda. Nós não temos mais a guerra entre uma frente que quer nos libertar, juntamente com os paramilitares, né, que estão aqui tentando, né, tentando acabar com nossas vidas, né? Quando eu falo contras em El Salvador, estou me referindo sobretudo a grupos paramilitares, né, que também era chamado por muitos de os contras, até porque recebia também diretamente financiamento dos Estados Unidos, assim como os contras da Nicarágua receberam, né? Então as pessoas falavam que havia assim essa sensação de insegurança, porque a violência era muito forte. Elas percebiam que havia muitos dos seus filhos sendo recrutados para o crime, sobretudo o crime do tráfico de drogas, pouco a pouco. Em qualquer cidade pequena do Equador, a paz não deixava a violência não deixava as pessoas em paz, não deixava as pessoas terem uma vida honesta, enfim, com a perspectiva de segurança, de bem-estar e assim por diante. Honesta, claramente, elas tinham sim a sua vida honesta, mas a vida mesmo não fluía, sabe? E a felicidade estava muito difícil de chegar àquelas vidas, apesar de que o grande problema do país eles haviam vencido, que foi aquela guerra de libertação contra um processo de recolonização que havia feita pelos Estados Unidos em toda a América Central naquela ocasião, né? Então as pessoas tinham essa sensação da insegurança, né? Eu confesso a você que de todas as viagens que eu fiz para a América Latina, apenas em uma delas eu fui para essas cidades pequenas de El Salvador, embora eu estivesse no país por 7 oportunidades, né? Em todas essas outras oportunidades eu fiquei na capital. Na capital, São Salvador, também sempre senti uma situação de muita insegurança. Eu que gosto muito de ir aos bairros mais perigosos, né, para conhecer as pessoas, saber como é que as pessoas vivem, entender o que são as pessoas nesses lugares. Em qualquer lugar do mundo, por mais perigoso que seja, mais complicado que seja, onde mais há violência, há também pessoas, né? Então as pessoas estão lá com as suas vidas, né, com seus valores, né? Então eu sempre procuro ir a esses lugares para entender, inclusive, como pesquisa que eu fazia para o futebol, como é que elas sentiam o futebol, né? E curiosamente, em El Salvador, eu sempre tive ali bairros que foram proibidos para minha visita. Este bairro aqui não vale a pena visitar, tem muito problema aqui. Esse bairro aqui, El Mexicano, como eles falam, aqui não vá no bairro Chicano, que você realmente pode ter problemas, você pode perfeitamente ser sequestrado lá. Então, El Salvador foi um dos poucos países que de fato conseguiu me convencer a não visitar alguns desses lugares, porque a violência era realmente muito grande. Essa sensação de segurança, ela pouco a pouco começou a ficar tão grave que afetou uma das grandes receitas de El Salvador, né? Uma grande parte da receita de El Salvador, que até hoje é dependente dessas receitas, é o dinheiro que é mandado, né, pelos el-salvadoreños que estão fora do país, principalmente nos Estados Unidos, uma parcela razoável no Canadá, uma boa parcela também na Espanha, mas sobretudo nos Estados Unidos, né? A grande maioria deles está hoje lá nos Estados Unidos, né? Então, grande parte dos recursos vem desse dinheiro, que gera uma dependência sem fim de El Salvador, desse recurso aí. Esse recurso chega em El Salvador de duas maneiras. Chega no país através do dinheiro diretamente enviado pelos seus irmãos que são fora do país, e também pela visita dos salvadorenhos, né? El Salvador é um país muito católico, com festas religiosas muito, muito fortes, né? E nessas festas religiosas você tem ali, por exemplo, a visita dos el-salvadoreños que estão fora do país e levam muito dinheiro, né? Se dispõem a gastar muito no país quando estão fazendo visita, além de também levarem um dinheiro a mais para os seus familiares, né? Então são essas duas fontes aí. Essa segunda, que era a da visita dos el-salvadoreños, estava sendo limitada. Por quê? Porque essas pessoas começaram a ser sequestradas no país, né? Os traficantes, o pessoal da pandilha, né, como eles falam, né, sabiam que esses salvadoreños que voltavam para o país traziam muito dinheiro nas suas malas, sempre tinha uma grana ali e tal, ou então estava com muito dinheiro no bolso ou nas contas, tal. Então começou a haver, na verdade, começou a haver grupos especializados em sequestrar essas pessoas. Algumas, inclusive, acabavam falecendo vítimas da violência desses grupos, né? Então começou a haver uma queda absurda, brutal ali, da remessa dessa segunda parte de renda. A remessa via dinheiro que era mandado de fora acontecia, mas esse dinheiro, na verdade, trazida pelos salvadorenhos, não estava diminuindo em virtude da pouca visita dos salvadorenhos ao seu país, né? Então veja, certamente as pessoas tinham El Salvador a violência como grande problema do país, né? E olhar para a violência é um olhar bastante, é muito
É muito mais fácil você sentir o problema da violência do que você sentir propriamente o problema da miséria. El Salvador não tem somente a violência como o grande problema. Eu diria para você que a miséria em El Salvador, a pobreza em El Salvador sempre foi maior até do que a sua própria violência. Mas há uma tendência das pessoas, notadamente em países muito religiosos, né, de entenderem que a situação de pobreza não é culpa do Estado, é culpa da realidade. A culpa, por exemplo, não seria propriamente a culpa de ninguém, né? As pessoas são muito pobres porque assim é como Deus deseja que elas sejam, é a vida que elas têm, elas não podem reclamar dessa vida, né? As igrejas, muitas, no caso El Salvador, igrejas católicas, embora também El Salvador haja um acesso muito grande das igrejas evangélicas aí na última década, né? Mas as igrejas, sobretudo católicas, sempre colocaram para as pessoas essa ideia, né? A pobreza aqui é algo absolutamente normal porque vem da sua realidade. É assim que as coisas têm que funcionar. Então as pessoas aceitam muito isso. Elas não têm uma percepção de que a pobreza e a miséria se constituem um grande problema social, mas elas têm essa percepção em relação à violência, né? E é muito por causa disso que Bukele se tornou um ídolo desse pessoal em El Salvador, sobretudo da juventude, né? Até porque o Bukele tem uma grande habilidade que é entender propriamente aquilo que as pessoas querem, né? Ele consegue gerar todo um discurso em cima, na verdade, do que as pessoas pensam e do que as pessoas querem, né? E ainda que ele não acredite nisso, ele vai em torno disso. Porque ele hoje é um conservador que é contra, por exemplo, o aborto, né? Mas o Bukele pode perfeitamente aceitar que o aborto é legal e é absolutamente, enfim, aceitável no seu país, se por acaso ele perceber que a grande maioria dos el-salvadoreños vão achar o aborto interessante. No momento, a grande maioria dos el-salvadoreños, até por ser um país muito conservador, até por ser um país que tem muita gente ainda no campo, né? É um país que tem um problema ainda de acesso às cidades, em virtude de que o campo ainda é um lugar muito habitado, né? Então há muito, na verdade, de conservadorismo em El Salvador, e essas pessoas são claramente contrárias ao aborto. O Bukele também é, né? Então, na verdade, o Bukele, ele é totalmente voltado para o que pensa as pessoas, para o que quer as pessoas, e institui todo o discurso favorável ao que deseja as pessoas. E também é muito perito em criar imagens para isso. O Bukele está sempre trabalhando com as imagens, né? O Bukele, por exemplo, ele não somente está destruindo as gangues em El Salvador, como também acabando com as imagens das gangues em El Salvador. E ele implementa ali um projeto muito severo de acabar completamente com essas imagens, a ponto, inclusive, de que a figura do tatuador passou a ser uma figura bastante questionável enquanto profissional em El Salvador, porque o tatuador seria aquele cara que criava as imagens, na maior parte deles, as imagens sobretudo em pessoas ali das cidades, né, ligadas às gangues, né? Então, símbolos, né, foram destruídos das gangues, né? Os cemitérios, nas covas, nas lápides que homenageavam, por exemplo, os pandilheiros, né, mortos, todas essas lápides foram destruídas. O Bukele destruiu também o monumento, né, que gerou o acordo de paz ali no país, né? Não é um monumento, ao contrário do que muitos pensam, era um monumento comunista. Não, era um monumento ali que sobre o estabelecimento da paz. Para Bukele, essa paz não levou El Salvador a um grande progresso, então ele destrói também esse monumento. Aqueles que falam que Bukele é um cara de esquerda, isso é um absurdo, ele não tem nada de esquerda. Aqueles que falam que ele é de direita, ele não se considera nem de direita nem de esquerda, né? Na verdade, ele é um cara que que se pensa como alguém da economia real, da realidade, né? Pautado em entender a realidade, interpretar a realidade e entregar para as pessoas dentro da realidade aquilo que elas precisam, né? Na verdade, você pode sim acusá-lo de direita ou de esquerda. Hoje é um governo muito mais voltado sim para a direita, as ações dele são muito mais à direita, sem dúvida nenhuma. Eu não acredito aí em um cara de extrema direita, como alguns falam, mas ele é um cara sim hoje de direita. Agora a questão é, o que o Bukele está fazendo com El Salvador que de fato agrada as pessoas? Do ponto de vista econômico, o Bukele não é esse governo que até o momento não está fazendo absolutamente nada como as pessoas pensam, tá? Assim como ele fez na prefeitura de El Salvador, eles têm sim tentado ali implementar algumas políticas sociais, ainda que muito tímidas, né? Mas tem sido feitas sim. Agora, ao mesmo tempo, por que não, né, instituir ali uma política social que ao mesmo tempo cria um grande símbolo? Daí, por exemplo, né, a construção de algumas obras muito importantes, né, no país, inclusive da Biblioteca de El Salvador, que foi construída também com dinheiro da China, mas que ele ali, na verdade, acabou inaugurando, né? E ele também acabou se empenhando bastante para a construção final dessa biblioteca, né? Então, o Bukele é um cara que tira proveitos da realidade, né?
ao mesmo tempo, ele é muito, portanto, nesse sentido, pragmático, né? Ao mesmo tempo, ele tem números realmente bastante interessantes quanto à violência em El Salvador. O Bukele acabou com a violência em Salvador. Ponto, acabou. O pessoal dos direitos humanos reclamam que nas prisões, né, nas penitenciárias, os presos sofrem muito, ele assume que sofrem muito e ele não está disposto a aliviar para os membros da gangue nesse sentido. Há uma reclamação em relação àqueles cuja investigação demora muito, essas pessoas ficam numa prisão, não é a grande penitenciária, mas ficam numa prisão ali antes de irem para a penitenciária principal, e nesse sentido, enquanto estão nessa prisão, essas pessoas costumam sofrer também muito, né? Porque esses presos, se eles são, na verdade, são inocentes, então estão vivendo durante um tempo ali uma situação bastante atroz, de muita... Enfim, para você ter uma ideia, a família não pode levar comida para o preso que na hora de fazer sua refeição vai comer aquilo que é o mínimo possível, né, para continuar sobrevivendo, para você ter uma ideia, né? Para o Bukele, o cara da gangue não merece nenhum tipo de respeito, né? Nem mesmo na penitenciária. Ele, por exemplo, colocou sempre as gangues na mesma penitenciária, não está nem aí se eles vão se destruir, vão se matar. Há hoje um entendimento entre essas gangues que não pode se atacar, porque estariam fazendo um trabalho para o Bukele, mas o Bukele realmente nunca se preocupou, na verdade, em separar, né, os pandilheiros de uma gangue ou de outra gangue, né? Agora, em relação ao final da violência em El Salvador, hoje El Salvador tem números de segurança nas ruas superiores ao do Canadá, para você ter ideia. Ou seja, se a pessoa está andando na rua, ela pode e se sente hoje muito mais segura em El Salvador do que no Canadá. Aquelas ruas escuras em El Salvador, que era um absurdo, assim, você saía um pouquinho da periferia, entrava um pouquinho na periferia de São Salvador, não tinha mais nenhuma luz acesa. Eu mesmo flagrei essa situação. Hoje todas essas ruas, evidentemente, que tem iluminação, mas em qualquer rua de El Salvador, por mais distante que seja, a pessoa pode chegar 3 da manhã, 4 da manhã, porque ela sente uma segurança nas ruas que ela nunca sentiu na sua vida. Isso de fato aconteceu, está acontecendo em El Salvador, e não é de hoje, já tem um bom tempo desde o começo da gestão do Nayib Bukele, né? Então esse tipo de coisa é real, você pode gostar ou não gostar, mas isso é real, isso é muito valorizado, sim, pelas pessoas. El Salvador, durma mundão com esse barulho. É mais segura hoje para você circular no país do que o Canadá. E muitos reclamam de que ele ataca necessariamente o pequeno, né, agressor. O Bukele entendeu o seguinte, né? Diante da minha dificuldade de atacar o grande traficante, né, eu vou atacar o receptor do tráfico, né? Então veja, se eu não vou conseguir atacar as grandes máfias do tráfico de drogas que estão espalhadas nos Estados Unidos, né, no México, em vários lugares do mundo, né, e que tem braços aqui em El Salvador, né, se eu não tenho poder para enfrentar essas máfias, o que eu vou fazer? Olha, tem um receptor, a pessoa que vai receber essa droga, né, e vai distribuir essa droga. Se eu atacar esse receptor, se eu eliminar o receptor, como é que essas grandes corporações do tráfico de drogas vai conseguir fazer com que a droga aconteça aqui? Foi justamente o que ele fez, né? E o tráfico de droga em El Salvador hoje é um negócio extremamente difícil, assim, de você perceber a existência dele, porque as pessoas não conseguem mais encontrar drogas para comprar em El Salvador. Isso sim, a gente pode falar, é algo real da política do Bukele, e é também em virtude disso que ele conseguiu essa reeleição com 85% dos votos, né? Tem problemas no governo dele? Claramente que tem. El Salvador ainda continua sendo um país que progride muito mal economicamente. É um país que é muito dependente das remessas, como eu falei. É um país que melhorou, inclusive, o recebimento dessas remessas. Agora, neste final de ano, teve ali um acesso recorde, né, de pessoas que moram em outros países que voltaram para as festas de final de ano em El Salvador. Isso foi um recorde, né, na história de El Salvador, né? Principalmente considerando que as pessoas tinham parado em grande parte de fazer isso aí em virtude da violência que havia no país. A despeito disso, contudo, a economia do país ainda caminha muito lentamente, né? E as pessoas reclamam de Bukele no sentido de que ele precisa criar leis que favoreçam o crescimento também econômico do seu país. As pessoas também criticam a questão do Bitcoin, né? É algo também bastante controverso, mas é assunto para outros possíveis vídeos aqui no canal. Se você gostou, espero que você se inscreva no canal, né? Deixa o like aqui no vídeo, eu nunca peço, né? Mas vou pedir para você se inscrever no canal. Eu tô vendo que muita gente tem visto nossos vídeos, nem todos são inscritos. Se você viu 2, 3 vídeos e curtiu, então por que não se inscrever aqui no canal? A partir do dia de amanhã teremos aqui também o clube de membros. Caso você queira, pode contribuir também virando membro aqui do canal Ponderações com Josa Novales. Muito grato pela gentileza de ficar comigo neste vídeo aqui, muito longo. Até o final.